Mas em um belo dia, um homem que era considerado o rei dos punhos e o caçador mais forte de todo mundo apareceu e adotou aquele garoto. Apesar do garoto achar que ele era um fardo para todo mundo, já que todas as pessoas que tiveram expectativas nele se frustraram, ele decidiu não ir com o rei dos punhos. Porém, o rei dos punhos falou que o talento desse garoto era uma coisa que jamais iria aparecer em toda a era da humanidade, e que em um dia ele também já foi um cara muito fraco como esse garoto, tendo traço F também. E o mais forte de todos não é aquele que não erra e não tem medo, mas sim aquele que tem mais medo do que todo mundo e erra mais do que todos. E depois de escutar essas palavras, esse garoto acabou se tornando o discípulo do caçador mais forte do mundo, mesmo tendo um traço de rank F. Salve, meus cria, beleza? Hoje a gente vai ver uma obra muito boa que é meio de cultivação, meio de academia de poder, mas vocês vão gostar muito. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal pra dar uma força pra gente, isso ajuda muito mesmo. Mas sem mais enrolação, marcha! A nossa história começa com um monte de pessoa olhando pra cima falando, tá porra menor, o que é aquilo ali? E quando a cena muda a gente consegue ver o olho de um calango voador gigantesco lá. E é dito, um dia abriu um buraco gigantesco no céu e uma calamidade absurda aconteceu com a humanidade. Monstros se espalhando por toda a terra, causando assim uma mudança súbita no nosso mundo pacífico. É aquele comecinho bem clássico, né, dos manhwa ultimamente. Mas eu te garanto que esse daqui é muito bom, cara. As cidades lentamente foram se tornando muito caóticas. E com isso a humanidade foi ficando cada vez mais desesperada. E a gente consegue ver umas criaturas chegando perto de matar umas criancinhas. E quando aquelas criaturas medonhas estavam quase atacando aquelas criancinhas, do nada temos uma chuva de sangue. E é dito, mas no meio de toda aquela agonia, não era o fim da humanidade. E assim aparece um homem muito musculoso falando o primeiro rei nas costas. E esse homem era um dos caçadores. E os caçadores são humanos que acabaram recebendo habilidades especiais depois dessa fenda no céu. Eles realmente foram nomeados como caçadores e se tornaram a última esperança da humanidade. E essa foi uma das bênçãos concedidas aos caçadores. E tudo isso aconteceu devido às características do mundo. Sim, essa é a bênção. E se apenas houvesse um único caçador que valesse alguma coisa, aquele velhote lá musculoso acaba falando pra uma criança assim: os caçadores de hoje estão sem esperança, eles realmente tinham confiado nas nossas características e então morreram. E ele tava falando isso pra Shin Yu-sung, de 5 anos de idade. E aquela criança tava muito impressionada com as habilidades daquele velhote, pensando que tudo que ele fazia era realmente muito incrível. O velho então pergunta, o que um caçador precisa para sobreviver nesse caso? E a criança responde, bom, é força, né? E eu vou falar criança aqui porque realmente eu não tô distinguindo se isso aqui é um homem ou uma mulher. E o homem levanta e fala assim, bom, é isso mesmo, é força. Um caçador deve confiar somente em seu corpo. Tradicionalmente, um caçador deve quebrar os oponentes com um soco só, seja um vilão ou um monstro. E é por isso que eu te trouxe aqui do orfanato. Você nasceu com um corpo muito perfeito. Primeiro, os 9 caminhos do Yin bloqueados. Nascer com os 9 caminhos do Yin bloqueados significa que você realmente tem uma mente muito excepcional, a aparência de um deus e um excesso de mana. Porém, tem um contraponto. Graças a tudo isso, você vai morrer muito mais cedo. A criança então fica muito triste que ela vai morrer muito cedo e já fica até frustrada. Mal saiu das fraldas e já sabe que vai morrer cedo. O velhote então começa a rir da criança e fala assim, cara, você é realmente tão impaciente. No entanto, você também nasceu com outra constituição. E isso é uma abundância de Yang corporal. E essa energia Yang acaba curando todos os efeitos negativos dos 9 caminhos de Yin bloqueados. E Yu-sung, o seu físico é um tipo de talento que nunca mais aparecerá na história da humanidade. E nesse mundo, eu sou o único que pode fazer florescer esse seu poder incrível. E a única pergunta que eu tenho pra te fazer é, você vai me seguir? E então o garotinho fala assim, bom, eu gosto muito de flores. Cara, simplesmente aleatório, mas vamos relevar, né? Uma criança. O velho então começa a rir e fala, bom, isso que eu espero do meu discípulo. E esse era o primeiro dia de treinamento. Porém, a cena já corta pro dia 711 de treinamento. E o garoto já tinha evoluído muito, matado um javali gigante, que devia, sei lá, ter 10 vezes o tamanho da criança. E nisso, nosso protagonista já tinha 7 anos de idade. E nisso, o kimono do garoto tava todo encharcado de sangue já. Assim, então, o mestre dele acaba aparecendo atrás dele. E ele fala, bom, o meu rival, o deus da espada, derrotou um monstro de rank 2 quando eles tinham 7 anos. E você nasceu com um físico muito maior do que o dele. Mas isso é tudo que você pode fazer, e é melhor você se dedicar no seu treinamento. E vamos preparar isso que você pegou para o jantar. E o nosso protagonista apenas concorda com isso. Então chegamos no dia 1040 de treinamento. E o nosso protagonista conseguiu derrubar uma árvore na porrada. E ele tinha 8 anos de idade. O protagonista então chega pro mestre dele falando todo felizinho que tinha conseguido derrubar aquela árvore. Porém, meus amigos, o mestre dele não tava muito feliz com aquilo não. Já que o velho tava sentado com a cara todo invocado falando que aquilo era realmente muito chato. Então chegamos no dia 1785 de treinamento, onde o nosso protagonista estava enfrentando alguns insetos gigantes. O nosso protagonista então usa a forma do deus de batalha e acaba dando um soco na direção desses insetos. E o nome do golpe era Palma Esmagadora de Pedra do Dragão. E com esse golpe
ele acabou destroçando todos aqueles insetos em apenas um golpe. E nisso o protagonista já tinha 10 anos. O mestre então do protagonista fala que a posição dele ainda falta muito pra ser aprimorada, e o velho tinha destroçado um que era muito maior do que o dele. E o mestre fala que não há chance dele se tornar um caçador com esse nível de habilidade dele. E o protagonista só conseguia pensar, cara, como esperado do meu mestre, ele é realmente muito forte. Porém, o protagonista pensa que ele ainda tem muito longe pra ir. O mestre dele então fala assim, bom, vamos dormir aqui essa noite, então acenda o fogo. E ele apenas concorda com isso. Então chegamos no dia 2892 de treinamento, aonde o nosso protagonista já tinha 13 anos. E assim, pela primeira vez vemos nosso protagonista treinando com seu mestre corpo a corpo. E meus amigos, o mestre dele não tava pra brincadeira não, hein? Já que o velhote partiu com tudo pra cima do nosso protagonista com uma velocidade absurda. E enquanto o golpe do mestre estava quase chegando no rosto do nosso protagonista, em um milésimo de segundo ele conseguiu defender. Porém, mesmo assim, a força do impacto foi tão grande que arremessou o nosso protagonista pra longe. Porém, lá no meio das rochas quebradas, o nosso protagonista estava lá com a sua guarda intacta. O protagonista então parte em direção ao mestre dele. Porém, rapidamente o mestre já desfere um ataque bem no rosto do nosso protagonista. Porém, em uma alta velocidade o protagonista conseguiu chegar às costas do mestre, esquivando assim do ataque dele, dando assim um soco com toda a sua força bem na direção do abdômen do mestre. Porém, quando a poeira baixou, o protagonista ficou horrorizado com o que tinha acontecido, já que o mestre dele era tão fodão, cara, que ele conseguiu parar o golpe mais forte do protagonista com apenas um dedo. O mestre então acaba elogiando, falando que ele ficou mais ágil, e assim acaba fazendo um carinho na cabeça do protagonista, falando que ele fez muito bem, já que até a postura do protagonista tinha melhorado muito. Porém, tava bom demais pra ser verdade, né? O mestre dele então começa a dar várias duras nele, falando que não é pra ele ficar se achando muito não, já que existe vários e vários caçadores por aí que combinam muito no nível de habilidade dele. E esses caçadores, eles são tão insanos no trabalho que eles nunca estão satisfeitos no quão forte eles estão. O protagonista então se pergunta quando que ele deixa a montanha dos espíritos marciais, e se ele realmente vai ter que lutar com um bando de monstros como o mestre dele. Porém ele pensa, mas independentemente de tudo isso eu tenho que me tornar o maior caçador de todos, então pode ter certeza que eu vou trabalhar muito duro pra isso. O mestre dele então fala que ele realmente tem que treinar muito se ele quiser se tornar o caçador mais forte de todos, mas ele teria que comer muita carne se ele quisesse alcançar esse objetivo. A cena então acaba mudando pra uma cachoeira, e estamos no dia 4421 de treinamento, e dentro da cachoeira estava o nosso protagonista meio que meditando. O mestre então do protagonista acabou aparecendo na frente dele, e ele fala, bom, e pensar que hoje é o nosso último dia juntos, hein? Que vergonha, cara. O protagonista então acaba se levantando e saindo de dentro da cachoeira, e o nosso protagonista já tinha 17 anos de idade nessa época. Ele então começa a colocar a sua roupa e amarrar seu cabelo, e também colocar as suas ataduras. O mestre então pergunta se o protagonista estava terminando de se preparar. Ele então fala, bom garoto, pegue isso daqui agora. E assim arremessa alguma coisa pro protagonista e ele acaba pegando. E quando o protagonista abre a sua mão, tinha meio que um círculo de ferro na mão dele. O protagonista então se pergunta o que era aquele objeto. De repente então o holograma acaba saindo daquele objeto, falando sobre a Academia de Gaon. E também tinha a foto do nosso protagonista lá. O nosso prota então se pergunta o que era essa Academia de Gaon. O mestre então fala assim, bom, eu já deixei a minha carta de recomendação lá, e é a primeira vez que você vai deixar esse lugar depois de 12 anos, não é? O protagonista então acaba se virando para o mestre e reverenciando ele, dizendo obrigado por tudo que o mestre tinha feito por ele até agora. A cena então muda e o protagonista estava descendo as escadas, lembrando das palavras do seu mestre. E as palavras eram, Yu Sung, há um número incontável de caçadores em todo o mundo, e eu tenho certeza que você conhecerá muitos, mas muitos caçadores muito habilidosos. Assim então mostra uma arena onde tinha algumas pessoas lutando, e o mestre continua falando, experimente muitas coisas novas nesse mundo, mas você tem que se tornar o mais forte de todos entre eles. E isso é porque você é o discípulo que eu, o caçador mais forte do mundo, consegui treinar perfeitamente. Assim mostra o nosso protagonista muito feliz e inspirado com as palavras do mestre dele, determinado assim a conseguir se tornar realmente o mais forte do mundo. A cena então muda e é dito, depois de todo aquele surto, a humanidade resolveu optar pela educação. O complexo construído para criar os mais fortes caçadores por meio da melhor educação foi nomeado de Academia de Caçadores. Treinar com vários tipos de armas, aprender características de monstros, estratégia para dominar masmorras e entender também nossos traços. Por 3 anos, os estudantes iam até a academia e assim aprendiam todo o necessário para se tornarem caçadores de verdade. E claro, dentre todas essas academias, uma era melhor que todas, e era a Academia de Gaon. Assim então mostra o nosso protagonista chegando na frente da Academia de Gaon. De repente então o diretor Jin acaba aparecendo na frente do protagonista para dar boas-vindas a ele. O protagonista então pensa, bom, ele é uma pessoa boa. Então a cena mostra a sala da direção, onde o diretor estava pedindo para o nosso protagonista se sentar na cadeira. E ele fala, bom, ainda somos estranhos, mas você aceita uma xícara de chá? Então, você quer fazer parte da Academia de Gaon? E o cara só conseguia pensar, mesmo que ele pareça meio perdido ainda,
ainda, ele ainda é o discípulo de Yoon Hong-hak, então esse garoto realmente deve ser muito habilidoso. E o cara já tava pensando na fortuna que ele ia ganhar com aquele garoto. E ele fala, bom, eu sei que a minha pergunta é meio óbvia, mas o seu traço é rank S, certo? O garoto então fala assim, bem, não, ele é rank F. E nisso já acaba frustrando muito o cara, velho. O cara então começa a rir e fala assim, cara, você realmente é muito engraçado, não tem como o discípulo daquele cara ser rank F. Então, você seria rank A? O protagonista então muito sério fala assim, bom, eu vou dizer novamente, o meu traço é rank F. E assim ele acaba abrindo a sua janela de sistema e tava realmente lá, rank F. E o nome do traço dele era foco aguçado. E o efeito aumenta o foco equivalente à sua mana usada. O diretor então, olhando aquilo, quase teve um ataque cardíaco. Ele falou, mano, eu não posso acreditar nisso, cara. Ele realmente é um rank F? O prota então fala assim, bom, o meu mestre disse que eu devo me tornar o caçador que não depende do seu traço. E o diretor desesperado fala assim, cara, mas mesmo assim, como isso é possível? O diretor então pensa com muita raiva no mestre do prota. E ele pensa, bom, eu estava mesmo me perguntando por que aquele velho imundo estava sendo tão útil assim. O diretor então fala assim, bom, eu não pretendo aumentar o número de rank S na academia, mas promessa é promessa, né? Mas eu vou deixar avisado aqui que em Gaon a habilidade é tudo. Se você quer entrar para Gaon, prove então as suas habilidades, mesmo que você seja um rank F. Então na janela de sistema estava aparecendo lá, missão de teste de inscrição de emergência. Alvo, Shin Yu-sung de rank F. A descrição, recrutar parceiros de treinamento. E as restrição era classe S e classe D, e era de estudantes do rank 15 a 65. E a recompensa era 50 SP, que era School Points, no caso pontos escolares. Todos então da academia estavam muito horrorizados com aquilo. Um garoto até fala assim, você viu, a gente pode ganhar 50 pontos apenas derrotando um rank F. A garota então fala assim, bom, mesmo assim ele continua sendo discípulo do Rei dos Punhos. E eu não sei se é uma boa ideia. De repente então um cara de cabelo vermelho acaba aparecendo e fala assim, o discípulo do Rei dos Punhos é rank F? E podemos ganhar 50 pontos só derrotando ele? O outro garoto fala, bom, é o que disseram. E o nome desse garoto de cabelo vermelho era Ju Hajin, e ele era grau 1 de classe D. O rank de estudante dele era 42. Ele então fala assim, bom, não tem algo muito suspeito nisso? Eu estou começando a pensar que ele é apenas um charlatão. O garoto concorda então com ele. O Hajin então fala assim, bom, diga aos outros caras da sala que eu vou cuidar desse garoto. Ah, e se tiver alguém com problemas com isso, eles podem tentar me derrotar à força. Bom, mas é isso, eu estou indo. E assim os garotos acabam se despedindo dele. E o Hajin pensa derrotar um rank F para ganhar 50 pontos. Esses pontos realmente é praticamente de graça. Talvez esse tal Rei dos Punhos até me faça discípulo dele no lugar desse garoto. E eu realmente tô começando a ficar muito animado com isso. De repente então o Hajin acaba esbarrando em uma pessoa. E ele falou, você não tá vendo por onde anda não? E quando ele olha pra pessoa, era uma bela garota de cabelos prateados. E o nome dessa garota era Adela Hortência. E ela era de rank de estudante 1. E nisso o cara já fica em choque que era a Adela. A garota então fala assim, Rei dos Punhos, né, você disse. Então temos o flashback dessa garota quando ela era mais jovem. E é dito, o aliado do seu avô era o mais forte dos caçadores. E com ele por perto não tínhamos medo de nada. Mesmo eu, um gênio, perdi para ele num piscar de olhos. Então se lembre dele, o caçador mais forte da humanidade e o aliado do seu avô que eu tanto me orgulho. O Rei dos Punhos, Yu Hong-hak. É, meus amigos, o velho parece que é brabo mesmo, hein? A Adela então fala assim, então quer dizer que o discípulo daquele caçador está aqui, né? E se isso for verdade, ele deveria ser capaz de ao menos chegar naquele lugar. Então a cena muda para a diretoria, e o nosso protagonista já estava com o uniforme da escola. Um garoto então fala que o protagonista ficou muito bem no uniforme, e pergunta se o tamanho estava bom. E ele fala, bom, o tamanho está perfeito, muito obrigado. E o garotinho fala assim, bom, não é nada, eu sou muito bom nisso. E ele era grau 1 de classe F, chamado de Lin Si-hu, rank 72. O protagonista então fala que também era muito ótimo se mexer dentro daquele uniforme. E o garoto fala que a funcionalidade é prioridade para os caçadores. O garoto então acaba apertando um relógio que estava no braço do protagonista. E ele fala, e por último essa é uma barreira que será ativada quando estiver em perigo. A segurança é garantida, então você pode lutar o tanto quanto seu coração mandar. Porém o garoto ficou pensando assim, mas o primeiro parceiro de treino dele é o Ju Hajin. E isso não seria demais para um teste de inscrição, mas bem, eu não vou assustá-lo agora. Uma garota então chega na porta dizendo que já estava na hora. E o garoto deseja boa sorte ao nosso protagonista e espera que ele ganhe dele. E esse é o teste de inscrição de Gaon, que até o mestre reconhece. O protagonista então fala, bom, definitivamente eu tenho que passar nisso. A cena então muda já pra dentro da arena e o protagonista estava de frente para o Hajin já. E uma mulher de cabelo vermelho fala assim, repórter Yu Hana do canal K falando. E eu estou aqui para falar de Shin Yu-sung, que está chamando muita atenção como discípulo do Rei dos Punhos. E o cara ficava pensando assim, nossa que barulhenta, hein? E se não fosse pela doação ela nem estaria aqui. E ela fala, bom, hora de apresentar os participantes. Desse lado temos o aluno envolto em mistérios, Shi Yu-sung. E do outro lado temos um aluno ranqueado como 42 do seu ano, o Trem de
descarrilhado Ju Hajin, e ele deve estar sobrecarregado por estar em uma partida tão popular assim. Então o que será que fez Ju Hajin querer participar desse torneio? O Hajin então fala, bom, eu estou aqui me sentindo meio sobrecarregado, mas como aluno da prestigiosa academia de Gaon, eu quero saber se ele realmente tem o direito de entrar na academia Gaon, ou se está só usando o sucesso do seu mestre para entrar aqui. Então eu vou me certificar de mostrar a todos a partida mais digna no nome de Gaon. E nisso uma garota fala assim, o que ele tá falando? Esse idiota só veio pelos pontos SP. Ele está por volta do rank 40, né? Bom, parece que vai ser realmente divertida essa luta. Mas e aí, você quer apostar em quem vai vencer isso? O Hajin então fala que ele vai mostrar a todos o poder dele. A comentarista então fala, bom, essa foi a entrevista com o Ju Hajin. Ouvimos então ele declarar as suas aspirações nobres. O aluno seguinte é Shin Yu-sung. Antes da partida começar, podemos ouvir algumas palavras sobre o que você está pensando nesse exato momento? E ele apenas abaixa a cabeça e fala, bom, eu daria o meu melhor. E a garota fala assim, nossa, hein, que declaração curta e intensa. Mas é disso que a gente gosta. O Hajin então fala assim, cara, que moleque inútil. E a comentarista fala assim, bom, a contagem regressiva começou. O Hajin então fala, lixos Rank F como você deveriam conhecer o seu lugar. Então eu acabarei com isso o mais rápido possível. A comentarista então fala, preparar. E o Hajin pensa, assim que começar eu já vou usar minhas habilidades para parar ele. E a comentarista fala, comecem. E na hora que ela fala isso, simplesmente o nosso protagonista desapareceu da vista daquele cara. O protagonista então em milésimo de segundos já estava na frente do Hajin e desce um chutão na cara desse maluco, o que acabou surpreendendo todos que estavam assistindo aquela luta. E depois dele cair duro no chão, a comentarista diz, a barreira protetora do aluno quebrou com apenas um golpe e o resultado é nocaute. E o vencedor é Shin Yu-sung. Uma garota então começa a aplaudir e fala, bom, ele realmente venceu. A cena então muda pro Hajin acordando e ele tava se perguntando como que ele foi parar ali e por que o corpo dele estava doendo tanto. Ele então se levanta rapidamente perguntando onde ele estava. E a enfermeira fala assim, bom, onde que você acha, né, ô babaca? Obviamente você tá na enfermaria. Apenas beba isso e descanse um pouco. E ele fica refletindo que ele nem conseguiu ver o protagonista se mexendo. E não tinha como ele ter feito aquilo, já que aquele desgraçado era um aluno de rank F. Na verdade, ele definitivamente deve ser um rank S escondido. A cena então muda para o diretor e o diretor fala assim, aluno Shin Yu-sung, eu quero parabenizá-lo oficialmente por virar um aluno de Gaon. E meus amigos, a expressão do cara mudou simplesmente da água pro vinho. O cara tava todo frustrado com o protagonista e agora já tá como? Todo felizinho. E ele fala, eu sabia que você conseguiria vencer. Aqui a gente já vê que a falsidade passou dos limites, né? E o diretor pensa, mesmo que ele seja um rank F, ele ainda é discípulo do Rei dos Punhos. Então eu acabei me preocupando por nada. Mas ainda é muito cedo pra dizer se esse garoto realmente é um rank S. O diretor então fala, bom, claro que seu exame de entrada foi só o começo. Yu-sung, se você quer realmente seguir os passos do seu mestre e virar o melhor caçador do mundo, então você deveria buscar alcançar uma coisa antes. O 7. Torne-se um dos 7 ranqueados que representam a academia de Gaon. Do nada aqui a gente foi de um manhwa pra The Boys. E se esse 7 foi igual aos 7 de The Boys, meu Deus do céu, hein? O protagonista então fica pensando sobre essa proposta. E o diretor fica pensando que até hoje nenhum dos alunos de rank F se tornou um dos 7. O protagonista então fala assim, bom, você acha que eu posso me juntar aos 7? E o diretor na maior falsidade fala assim, bom, é claro, né? Tem sempre um caminho para virar um deles. Mas apenas 7 chegarão ao fim desse caminho. De repente então uma pessoa acaba batendo na porta perguntando pro diretor se podia entrar. O diretor então fala assim, ah, você está aí, por favor, entre. O diretor então fala assim, aluno Yu-sung, já que é sua primeira vez na academia de Gaon, eu chamei alguém para ser o seu guia. E era aquele garoto, e ele fala assim, ei Yu-sung, nos encontramos de novo, hein? Assim então a cena muda pro garoto e o nosso protagonista andando pelos corredores da academia. E ele fala, bom, ele falou que precisava de alguém para te guiar pela escola. E é por isso que eu disse que eu poderia fazer isso, já que nos vimos antes. O protagonista então acaba agradecendo ele. E todos os alunos em volta estavam impressionados que o protagonista estava passando por ali. E o garoto fala assim, parando pra pensar sobre isso, eu ainda não me apresentei, né? Mas o meu nome é Lee Si-hu, e é um prazer te conhecer, Yu-sung. Mas você pode me chamar apenas de Si-hu. O nosso prota então acaba sorrindo pro garoto e falando que era um prazer conhecer ele. O Si-hu então fala, eu vi bem a sua partida e você foi realmente incrível. E pensar que você derrotaria o Ju Hajin. E aquele nocaute foi incrível assim que a partida começou, cara, incrível mesmo. E como esperado, né, o discípulo do Rei dos Punhos é realmente diferente. O protagonista então fala que ele ainda tem muito a aprender. E o Si-hu fala que atitude nobre, hein? Os melhores estudantes da turma estão em choque com você. E mesmo na classe D, o Ju Hajin era um dos melhores. De repente então uma pessoa acaba aparecendo na frente dele e fala assim, você poderia sair da frente? E era uma garota aqui que eu vou te falar, hein, que roupinha de NASA é essa, cara? O Si-hu então fala assim, eu sinto muito, eu estava muito distraído, me perdoe. O Si-hu então fala assim, Yu-sung, você está bem? E a garota fala assim, bom, esse é um novo estudante? E o cara que estava do lado dela fala assim, mas o que você está fazendo? Por que você não saiu da frente imediatamente? E era do terceiro ano da classe 5, vice-presidente Lee Hyuk, rank dos estudantes 2.
depois. A garota então fala assim, espera, ele está apenas surpreso comigo. É que a gente já se conhece, sabe? E eu não esperava que iríamos nos encontrar aqui. Não é mesmo, Yu-sung? Produto falho da nossa família. E assim a garota apenas acaba passando pelo protagonista. E o Si-Woo fala assim, cara, como eu pensei, algo realmente vai acontecer aqui e eu não quero estar por perto. Mas eu não sabia que ele era parte da família Sino. A cena então muda e é dito, Yu-sung, eu fico pensando o que você sentiu depois de descobrir que era uma falha. E eu já falei pra você, garotinho, eu não sou uma falha, então eu não consigo te entender. Eu realmente estou muito curiosa. E assim uma aura maligna estava em volta daqueles dois garotos. O Yu-sung estava apenas viajando pensando em tudo aquilo. O Si-Woo então acaba chamando a atenção do Yu-sung e fala assim, cara, está tudo bem com você? Seu rosto parece muito pálido. Não é melhor você voltar para os dormitórios para descansar um pouco? E também está chovendo muito lá fora. Vamos fazer o seguinte, eu vou te guiar da próxima vez. Então eu vou te levar logo para os dormitórios. O protagonista então muito triste fala, bom, vamos lá. O Si-Woo então fala, bom, agora eu vou abrir a porta. E como esperado, isso é o que os novos estudantes recebem. Ainda assim, Yu-sung, eu tenho certeza de que você vai conseguir subir bem rápido e receber assim um dormitório de rank muito alto. O protagonista então pensa que aquilo ali era extremamente ótimo, parado que ele dormia nas árvores às vezes. O Si-Woo então fala assim, cara, eu coloquei um número no seu bolso. Se tiver alguma pergunta, você pode me chamar. O protagonista então fala, muito obrigado por hoje. E assim o Si-Woo acaba se despedindo do protagonista para ele descansar um pouco. O nosso protagonista então acaba tirando sua roupa e tomando um banho. E depois ele acaba tomando uma espécie de suco de banana. E assim ele finalmente deita na cama enquanto ele olha para a janela que estava chovendo. E ele pensa, nossa, está chovendo realmente muito. E o clima tem estado assim esses dias. E ele acaba se lembrando de alguma cena dele no carro observando a janela enquanto chovia. E uma pessoa falando assim, se você quer nos culpar, vá em frente. Mas todos os humanos possuem um limite. Tentar superar esse limite não traz nada além de desespero. E se for você que foi criado na família Sino, com certeza você vai entender isso. Assim então acaba deixando um garoto para uma mulher que estava com guarda-chuva. Ela então acaba pegando a mão do garoto e quando ele olha para trás, o carro já estava indo embora. E essa era uma memória muito dolorosa para o protagonista. E o protagonista pensa, bom, mas eu não chorei naquele momento. O eu de antes acreditava que era tudo culpa minha, já que eu não pude atingir as expectativas dos meus pais, por nascer assim com um traço de rank F, porque eu não pude ser como a minha irmã mais velha, e é por isso que eu fui jogado fora. Ou pelo menos era isso que eu pensava. E se eu não pensar que isso é triste, então não é. Desde o começo era impossível, já que eu era muito fraco. Eu sou uma falha diferente da minha irmã mais velha, e é por isso que tudo isso aconteceu comigo. De repente então o rei dos punhos, Hu Hong-Hawk, aparece lá no meio do garoto, e ele fala, bom, eu sou o melhor caçador do mundo, e você, garoto, possui um talento secreto capaz de me superar. Então venha comigo, criança. O protagonista então pensa, um sonho que parecia tão doce quanto um pirulito. O protagonista então acaba recusando ir com o mestre. O protagonista fala que ele estava cansado, e se tiver muitas expectativas nele, ele só vai acabar ficando desapontado. E se os outros tiverem expectativas nele, ele apenas irá decepcioná-los também. E esse foi o caso desde o começo. O mestre então fala assim, bom, esse pequeno realmente é muito esperto, mas você está errado, garoto. A pessoa mais forte não é alguém que não entra em desespero, muito menos alguém que não falha. E eu era exatamente como você. E o mais forte é aquele que falha mais do que os outros. Ele se desespera mais do que os outros. Então eu vou te ensinar. Mesmo que você chore muito pra mim e se desespere, eu ainda vou te ensinar a se recuperar de tudo isso. E assim você se tornará o caçador mais forte de todos. E eu, como o mais forte caçador de todos, garanto isso pra você. E assim ele acaba estendendo a mão para o nosso protagonista e o nosso protagonista aceita. E é dito, claro, eu sou um caçador diferente agora. Ao invés da dor, a felicidade é uma memória maior. Usar memórias para sobrepor memórias. Eu realmente consegui superar isso. O relógio do protagonista então acaba recebendo uma mensagem. E quando ele olha, era a mensagem do Si-Woo. E ele fala, e aí, o dormitório é confortável? Se tiver alguma preocupação é só você me avisar. A sua expressão sempre está muito sombria. E sei lá, eu sou bem rápido no gatilho para perceber essas coisas. O protagonista sorrindo muito responde o Si-Woo falando que tudo estava no controle agora. E o importante de tudo não era o passado que ele viveu, mas sim o presente que ele estava prestes a escrever agora. A cena então acaba mudando, e vemos uma garota desligando o despertador. Ela então vai até a cozinha e faz um café da manhã, e depois do café da manhã ela acaba se arrumando. Ela então avisa que já está saindo. Já na rua, ela fala assim, bom, eu fui transferida para a academia de Gaon há um mês, mas continuo me emocionando sempre que eu venho para essa escola. Mesmo comparado a todas as academias da cidade, as instalações daqui são incríveis. As salas de treinamento, técnicas de treinamento visual, campo de treinamento de grande escala, deixando elas de lado, tem muitas outras grandes características como as salas que ajudam com a recuperação de mana. E é claro, né, nem todas as instalações estão abertas ao público, e muitos desses benefícios são dados apenas para os estudantes melhores colocados, os 7. Tais recursos são um sonho distante para estudantes de rank baixo como eu. E essa garota era do primeiro ano da turma F, chamada de Hanajima Sumiri, e o rank
rank do ano dela era de 659. Ela então acaba chegando de frente para uma instalação, e ela pensa, apesar de passar na frente dele toda manhã, ainda está muito fora do meu alcance. Ela então pensa, bom, essa sala aqui é de imagens, então é a primeira vez que eu venho aqui. O homem então acaba falando assim, todo mundo preste atenção em mim. Prazer em conhecê-los, é a primeira vez que vocês estão aqui, certo? Eu sou Lin Xiao. Um garoto então pergunta assim, ué, mas não era pra ser o Myung-Hu dando aula hoje? E ele fala, bom, não mas, ele foi recrutado pela China e deixou a academia. Mas vocês não precisam ficar preocupados não. Eu costumava ser um caçador de rank 5. Se vocês acreditarem em mim e me seguirem, eu prometo ensiná-los da melhor maneira possível. E como prova disso, eu recebi uma permissão para usar a sala de imagens em minhas turmas. Tenho em mente que apenas as turmas de alto rank recebem essa permissão. E mesmo estudantes de rank F como vocês poderão treinar aqui. De repente então o Si-Hu e o nosso protagonista acabam aparecendo lá atrasados, e eles pedem desculpas. O Si-Hu então fala assim, bom, eu estava dando uma excursão ao estudante Yu-Sung e eu me distraí um pouco. O protagonista então fala assim, oi, meu nome é Shin Yu-Sung. Aquela garota que vimos acordando pela manhã fala assim, nossa, essa pessoa, ele é um novo estudante que eu vi outro dia. O professor então fala assim, bom, você é o discípulo do Rei dos Punhos, certo? Eu ouvi rumores sobre você. O protagonista então concorda dizendo que era ele mesmo. O professor então pensa assim, um caçador lendário e um discípulo com traço rank F. Isso realmente é muito engraçado, é uma combinação muito única. O professor então consegue ver a mana saindo do corpo do nosso protagonista. E ele fala assim, cara, muito bom, hein? Você esteve treinando duro. O protagonista então fala assim, eu nunca perdi um dia de treinamento. E o professor fala, nossa, que ótima atitude. Ser esforçado e inteligente são traços muito importantes para um caçador. E ele pensa assim, bom, e pensar que um estudante de turma F seria reconhecido por um caçador de rank 5. O professor então fala, bom, estudante Shi Yu-Sung, vamos ver então as suas habilidades primeiro. E não tem lugar melhor para verificar a sua força do que a sala de imagens. Eu já confirmei as configurações. Sabe como usar o bolso, certo? Você simplesmente pode clicar no holograma e escolher uma dificuldade, não é muito fácil? O protagonista então fala que ele entendeu, e ele acaba configurando a dificuldade de treinamento no rank de perigo 3, dificuldade muito difícil. Os outros alunos falam assim, rank 3, ele tá falando sério? O sistema então fala assim, o monstro sendo selecionado aleatoriamente. Tribo dos orcs, configuração completa, dificuldade escolhida, difícil. A garota então fica impressionada que ele tinha colocado no difícil. O sistema então fala, aplicando dificuldade, inteligência do orc aumentada em 150%, força física do orc dobrada, configurações completas. O protagonista então sorri pro professor e fala assim, bom, eu vou começar agora. O professor fala assim, ok, você já configurou, então você pode entrar. E ele fica pensando, ele realmente vai usar essas configurações? Dificuldade de rank 3 não é muito difícil pra ele? Já que é uma sala de imagens, ele não vai se machucar. Mesmo assim, eu nunca imaginei que alguém da turma F fosse escolher tais dificuldades assim. E eu realmente não sei dizer se ele está blefando ou não. O sistema então fala, configurações ambientais, deserto de Rendal, materialização de imagem 85%. E assim todo aquele local realmente vira um deserto. O protagonista então fala, bom, isso é uma sala de imagens então. Assim então um grupo de orcs já acaba aparecendo na frente do nosso protagonista. E o orc fala assim, como que você se atreve a invadir o território de nossa tribo? E assim o orc vermelho manda os outros matarem ele. E assim todos eles acabam partindo para cima do prota sem pensar duas vezes. O nosso prota então acaba ativando seu traço, o foco aguçado. O protagonista então, depois de ter ativado seu traço, ele fala que ele sente uma presença atrás daquela pedra. E na verdade tinham dois orcs arqueiros atrás dela. E eles estão planejando usar os guerreiros para cansar o protagonista. E isso antes de finalizar o protagonista com flechas, e isso era uma estratégia padrão. Assim que os machados já estavam quase chegando perto do crânio do protagonista, ele pensa, bom, eu já sei o que eu vou fazer. O protagonista então acaba se abaixando e quebrando um dos cabos do machado, pegando assim a cabeça do orc vermelho e arremessando ele pra longe. E depois de um movimento extremamente rápido, ele quebra as armas dos outros orcs. Assim então os arqueiros acabam atirando suas flechas na direção do nosso protagonista, e a flecha já estava a centímetros do olho do protagonista. Porém, de repente, o protagonista simplesmente sumiu do nada, e apareceu atrás daqueles orcs arqueiros. E assim então uma janela do sistema fala assim, primeiro ano, aluno rank F Shin Yu-Sung, rank 3, conclusão difícil. E assim ele conseguiu concluir rapidamente o teste, o que acabou surpreendendo todos que estavam ali, já que o sistema apareceu e falou, parabéns por conseguir um novo recorde. O professor então pensa, um calouro com esses movimentos, realmente isso é incrível. Esse garoto definitivamente não é uma farsa. Ele com certeza é talentoso bastante para virar um dos 7, que no caso agora é a nova meta do nosso protagonista. O Si-Hu então fala que o protagonista é muito incrível, e ele fala, você criou um novo recorde na sua primeira aula, cara, isso é incrível. Com esse nível de habilidade é possível fazer muita coisa. O protagonista então não entende muito bem o que ele tá falando, e o Si-Hu fala assim, bom, provavelmente já devem ter te explicado, mas nessa academia existe rank S. E resumindo, habilidade é tudo, mas na verdade é um sistema hierárquico. 7 alunos estão no topo e eles são chamados de o 7.
7. Porém o Sihu fala assim, bem claro, não podemos deixar de lado que um aluno das classes inferiores nunca entrou pro 7. O protagonista então fica escutando aquilo apenas observando com muita calma. A cena então muda pra Adela. Na hora que ela abre o sistema diz, recorde de conclusão. Primeiro lugar, Shin Yu-sung, 1 minuto e 11 segundos. Em segundo lugar, Adela Hortência, 1 minuto e 23 segundos. Terceiro lugar, Kim Euna, 1 minuto e 55 segundos. Assim que ela lê o nome de Shin Yu-sung, ela fala assim, bom, meu coração está acelerado, mas também frio como gelo. Eu estou me lembrando do único caçador que derrotou meu avô. Ela então acaba recebendo uma nova mensagem. Quando ela abre a mensagem, era da academia de Gaon, e era sobre a prova do primeiro semestre, a alocação de time, e estava pedindo para ela escanear a digital dela. Esse anúncio então acabou chegando para todas as pessoas. O Sihu perguntou se o protagonista tinha visto o anúncio, e ele só precisava tocar no holograma para confirmar. Todos eles então acabam tocando no holograma para confirmar, e é dito, honestamente nessa prova você precisa ter sorte de ganhar um bom parceiro. Mas e aí, Yu-sung, com quem você ficou? O protagonista então fala que ele ficou com a Hanajima, e estava lá, grupo 24, Hanajima Sumire. E quando ela viu que era o protagonista que ia fazer parceria com ela ficou toda vermelhinha. A cena então acaba mudando para o refeitório, onde alguns alunos estavam conversando. Um deles então acaba falando sobre o exame, e ele diz, sobreviver por mais tempo é muito mais importante do que conseguir uma pontuação alta. E uma garota fala assim, então, o seu parceiro é de rank alto ou não? E a outra menina responde que ela teve muita sorte. Enquanto isso, tinha outros que estavam brigando, aonde um cara de classe D falava assim, então você acha que uma diferença tão pequena assim importa, né? E o cara de classe C fala assim, não é normal você escutar seu superior quando há um desacordo? Assim então nosso protagonista estava comendo bem em pleno lá, e ele fala, bom, todos estão falando sobre o exame. O Sihu então fala assim, bom, é porque ele determina em qual classe você vai entrar, e há vários e vários benefícios por estar em um rank superior, mas para os ranks inferiores, isso é terrível. Uma garota então que estava do lado acaba se levantando, e ela fala, bom, Yu-sung, esse é o nosso primeiro encontro, não é? Então é um prazer, eu sou Renia, e ela era do primeiro ano da classe F, a Renia, rank de estudante 83. O protagonista então todo fofinho apenas fala, olá Renia. Ela então toda empolgada fala assim, ei, eu tenho que te contar uma coisa, se tiver um tempo livre depois, você casa comigo? Essa daí ganhou o diploma de emocionada, hein, cara, simplesmente do nada. O nosso protagonista ficou até sem reação com isso, mas uma coisa a gente sabe, né, ele tá arrasando os corações na academia. O Sihu então fala assim, Renia, o Yu-sung ele não entende muito bem as piadas. E ela fala, ué, mas eu não tô brincando, eu tô falando sério. O Sihu então fala, você não precisa comer comigo só porque você é minha parceira no exame. E ela fala, ué, mas eu não vim te ver, eu vim ver o Yu-sung. O Sihu então fala assim, ah, você tá curiosa pra saber quem é o parceiro dele, né? Ela então falou, eita, então é tão óbvio assim? O Sihu então fala, bom, é melhor você não ficar tão surpresa quando você descobrir quem é. E assim ele mostra do grupo 24 Hanajima Sumire. E a garota fica impressionada que era Sumire. O protagonista então fica meio surpreso com isso e pergunta, ué, mas por que vocês estão tão assustados assim? O Sihu então fica muito confuso como ele iria descrever a Sumire. A Renia então fala assim, bom, mesmo na classe F, não é como todos os outros da classe evitassem ela desde o começo. Na verdade, todos pensavam que ela era apenas uma garota tímida com uma voz quieta. Todos nós estávamos pensando que precisávamos ajudar ela a se entusiasmar com a classe e também fazer algumas amizades. Mas no primeiro dia dela aqui, um rumor estranho começou a se espalhar. Tarde da noite, depois de todos os estudantes saírem, o estudante voltou para pegar algo que havia esquecido. Então foi aí que ele acabou vendo. Ela estava deixando energias estranhas e escrevendo algo terrível em seu caderno. E claro, ele não viu o que estava escrito no caderno, então era apenas um rumor. Porém, no outro dia, alguém viu ela derrubando seu lenço. Ele até tentou devolver para ela, mas rapidamente desapareceu. Ele pensou que o lenço era muito estranho, e quando ele abriu aquele lenço, ele viu que estava cheio de cabelo. Tem muito mais do que isso, como o fato dela ter sido transferida do Japão, por ter hospitalizado toda a sua turma. E claro, bom, eu não acredito muito nisso, sabe? O protagonista então todo feliz pergunta o porquê, e ela fala, diferente do que os rumores sobre ela sugerem, a Sumire, ela é realmente muito fraca. E eu realmente nunca pensei que ela seria tão fraca desse jeito. O Sihu então fala, bom, mesmo na classe F é demais, então não espere muito dela. E pelo que eu ouvi, ela era a melhor da classe F do Japão, então eu não sei o que está acontecendo atualmente com ela. O protagonista então fala assim, bom, isso é sério? E ele pensa, seria bom saber o que aconteceu com ela, mas não tem pra que se não for pra ouvir ela diretamente. Porém, de repente, meus amigos, quando eles olham pro lado, simplesmente a garota tava sentada lá o tempo todo, e ela pede desculpas pro protagonista ter ficado com alguém como ela. E nisso o Sihu e a Renia ficaram impressionados que ela ouviu tudo. A Sumire então começa a falar, como eu pensei, você está desapontado comigo, né? Ficar com uma pessoa tão sombria, quieta e fraca como parceira, eu sei que todos me evitaram, e eu apenas consegui invocar um esqueleto. Eu entendo, eu até perdi para um monstro de rank 1, então realmente quem iria me querer, né? Eu sou apenas um fardo pra equipe. O Sihu então e a Renia acabam falando assim, ei,
eita, já deu hora de ir, então vamos sair daqui logo. E os caras simplesmente metem o pé, cara, deixa o protagonista pra lá e não tá nem aí. E depois que o protagonista ficou sozinho com ela, ele fala assim, bom, a gente pode conversar um pouco? E ela concorda com o protagonista. A cena então muda e eles estavam meio que no jardim. O protagonista então pegou um tipo de bebida pra ela. E quando ela estava bebendo ao lado do protagonista, ela falou que ela sabe que ela realmente é muito fraca. E ela diz, mas os rumores que você escutou estão completamente errados. Eu fiquei na aula até mais tarde sim, porque eu estava escrevendo no meu diário. E eu preciso muito disso pra viver bem. E sobre o motivo de eu carregar cabelo, isso tudo é por causa do meu traço. O protagonista então questiona sobre o traço dela. E ela fala, bem, o meu traço é o controle dos mortos-vivos. E é um traço de magia negra focado em mortos-vivos. Mano, a mina simplesmente é um necromante. Cara, ela deve ser muito forte, ela só não sabe disso. Ou sabe, né? Sei lá. A Sumire então acaba se levantando e fala assim, bom, é claro, nesse momento eu só posso usar uma habilidade. E eu preciso fazer uma oferenda com meu cabelo. Ela então pega um fio de cabelo dela e fala assim, você que dormiu na terra, abra seus olhos. Pelo contrato e essa oferenda, proteja essa bruxa. E assim ativa a necróplica. Eita, palavra difícil de se falar, hein, cara. Assim então o fio de cabelo dela acaba caindo no chão, entrando debaixo da terra, se tornando assim um líquido roxo. E aquele pequeno líquido roxo foi tomando forma rapidamente. E nisso o protagonista estava muito surpreso com essa habilidade dela. Aquela sombra então acaba se formando o rosto de um esqueleto. E aquela cena toda trevosa, né, maligna, formou uma caveira toda fofinha. Ela então fala, mas tem um grande problema com essa habilidade. E o protagonista pergunta qual que era o problema. Ela então fala, senhor esqueleto, você poderia por favor atacar aquela árvore ali? O esqueleto todo tímido então fica determinado. E assim então ele dá um soco com toda a sua força naquela árvore. Porém, a mão dele acaba rachando e ele simplesmente se desfaz. O nosso protagonista, depois de observar toda aquela situação, ele pensa, uma habilidade de invocação que usa o cabelo como catalisador. Mas ela ficou bem mais fraca depois da transferência, então nesse caso, o protagonista então se levanta rapidamente e fala assim, bom, eu já sei, Sumire, você não tem amigos, tem? Ela fica então toda tímida e fala, bem, então, cara, eu sou uma aluna bem fraca com um hobby estranho de coletar cabelo. Ele então pensa, bom, ela deve ter usado o cabelo de outros alunos no Japão, mas depois de algum evento ela teve que sair do Japão e vir pra Coreia, e esses relacionamentos que a Sumire construiu acabaram, então deve ser por isso que foi difícil pra ela pedir ajuda, ainda mais dos alunos que são mais fortes ou mais habilidosos. Ele então fala, Sumire, pode pegar aqui um fio do meu cabelo. Ela então fica toda tímida perguntando se não tinha algum problema, já que todos dizem pra ela que virar uma oferenda era algo sujo. O protagonista então fala que estava tudo bem, que ela podia pegar, já que esse era o método da Sumire e era único. Ela então acaba usando a sua habilidade novamente e ela fica muito surpresa com o resultado, já que o esqueleto parecia muito mais robusto do que o outro. Ela então fala, bem, o olho dele tá muito mais claro, mas é claro, né, ele não tem olho. Ela então pede para o esqueleto atacar a árvore. Ele então se vira para a árvore e dá um socão com toda a força dele, e assim o punho do esqueleto acaba marcando aquela árvore. E ele ainda estava de pé, ele não tinha se desfeito que nem o outro. E nisso ela fica muito impressionada com o resultado tão diferente assim. Porém, de repente, aquele soco que o esqueleto deu na árvore explode, desintegrando completamente aquela árvore. Ela ficou tão impressionada com aquilo e sem acreditar que ela falou que aquilo só poderia ser um sonho, que era impossível. E ela fala, bem, normalmente eu só consigo imitar por volta de 30% da habilidade original. O protagonista então fala, bom, esse tanto já deve ajudar então. Ela então fica observando o protagonista muito impressionada com ele, e fala que talvez com ele ela possa ser alguém. Ela então acaba agarrando a mão do protagonista e fala assim, ei, desculpa, mas eu posso pegar mais 10 fios de cabelo? E o protagonista fala, bom, isso seria meio problemático, você não acha? A cena então acaba mudando para o diretor e ele estava olhando um holograma. O Lin Xian então acaba entrando na sala. O diretor fala assim, bom, eu estava esperando você. Bom, é a primeira vez que você está como supervisor de teste, né? E ele responde sim, mas eu já fiz todas as preparações necessárias para evitar cometer erros. O diretor então fala assim, bom, você não precisa ficar nervoso não, só tem uma coisa perigosa na Ilha da Joia. E o professor fala assim, já demos vários avisos, então os alunos não devem entrar por acidente. O diretor então fala, claro, teve um caso de uma aluna que entrou sem medo e conseguiu concluir, mas o ano passado foi o único ano na história que isso aconteceu. E o cara fala assim, você está falando da atual presidente do conselho estudantil, né? E o diretor fala, ah, então você a conhece, né? O professor então fala, as notícias da aluna Shin Hayon também chegaram na academia Arranha-Céu. O diretor então fala, um gênio desde o nascimento, ela fez parte da família Shinru, e em termos bem simples, apenas um monstro pode matar outro monstro. E isso é bem simples mesmo. E lá no mapa estava mostrando a figura de realmente um monstro que estava naquele local. A cena então muda e vemos um cruzeiro, e dentro desse cruzeiro estava a dela lá bem plena, apenas olhando o horizonte. De repente então uma mulher acaba aparecendo atrás dela perguntando o que ela estava fazendo ali, e que rosto sério era esse. E essa mulher era Kim Euna, do primeiro ano da classe A Ranked Estudante
estudante 2. A Adele então não dá nem ligância pra ela e sai apenas andando do lado dela. A Kim então fica irritada perguntando se ela estava ignorando ela e o porquê. Assim então a Kim acaba entrando na frente da dela. E a Kim fala assim, bom, não seja assim, vamos lutar só um pouco dessa vez. Tem uma área de treino aqui perto, não é perfeito pra isso? A Adele então fala que só faz 3 dias. E a Kim não entende muito bem do que ela está falando. E a dela fala, bom, do dia que você perdeu pra mim. A Kim toda envergonhada fala que agora ela vai conseguir vencer, pode ter certeza. E a dela sem expressão nenhuma fala que ela não queria lutar. A Adele então pergunta por que a Kim era tão insistente desse jeito. E a Kim responde que é porque ela odeia perder pra todo mundo. E não importa nem que seja rank 1 ou a rank 1000. Assim então as garotas começam a se encarar. De repente então alguém fala que o Yu-Sung estava ali. De repente então a expressão da dela muda completamente. E a Kim fica até surpresa com a mudança repentina de expressão da dela. Quando a Kim olha pro lado, ela vê que era o Yu-Sung, o calouro novo. E ela fala assim, ah, então ele é o novo estudante transferido, né? Mas que surpresa, né? E pensar que você se importaria com o estudante novo. Bem, eu acho que é até compreensível. Afinal, ele é o discípulo do Rei dos Punhos, aquele que derrotou seu avô. Ou será que eu estou enganada? A Adele então pergunta o que isso tinha a ver com a Kim. E ela fala, ué, por quê? Nunca se sabe, né? E quem sabe se o primeiro lugar de Gaon não vai mudar daqui pra frente, né? Assim então a Adele apenas dá as costas para a Kim. E fala, então você vai cair para o terceiro lugar. A Kim então fica dizendo que ela não terminou de falar com ela ainda. Porém, logo a Kim acaba desistindo de tentar insistir nisso. E só diz que a Adele consegue ser muito irritante às vezes. E nisso ela acaba olhando para o protagonista que estava tentando tirar umas gaivotas de cima da cabeça da garota. A cena então muda para uma janela de sistema, dizendo visão da Ilha de Joia, teste avaliativo do segundo bimestre, monstros perigosos da Ilha de Joia, estratégia simples, estratégia usada por caçadores de rank 6. E é dito, então eu vou começar a aula sobre a Ilha de Joia. E eu estive investigando muito pelo Yu-Sung. Primeiro, a verdadeira identidade da ilha é um monstro de rank 7, chamado de baleia abissal, e é um grande monstro que pode devorar um cruzeiro inteiro apenas com uma única mordida. No fim foi subjugado pelo Rei dos Punhos e outros caçadores lendários. E na notícia era dito, baleia abissal finalmente foi subjugada. Caçadores de alto nível liderados pelo Rei dos Punhos subjugaram a baleia abissal. A garota então pergunta como que ela se tornou a Ilha da Joia. E quando ele ia responder, a parceira do nosso protagonista fala que ela sabe. E ela fala, é por causa da mana residual da baleia abissal. E ele fala, ah, é isso mesmo, por conta da mana residual, já que o cadáver da baleia abissal absorveu os atributos dos arredores e se tornou uma grande ilha. E ele pensa assim, como o esperado da Sumire, ela é realmente muito boa na teoria. E ele continua dizendo, e graças a essas manas, as plantas e animais nasceram, assim como todo um novo ecossistema. E o motivo dessa ilha ser chamada de Ilha da Joia é porque todos os animais nascidos lá carregam um minério similar a uma joia. O Yu-Sung então fala assim, que interessante isso. Será que é por causa da reação que teve com a mana? E ele responde ao nosso protagonista falando assim, bem, isso ainda está sendo discutido, mas de toda forma não tem problema. O importante é que precisamos pegar essas joias. E na janela de sistema do placar estava escrito assim, monstro de rank 1, 1 ponto, monstro de rank 2, 5 pontos, monstro de rank 3, 30 pontos e golem 200 pontos. A garota então fala assim, 200 pontos? Isso é muito incrível. Se pegarmos um desses já passamos, não é? E ele fala, bem, é que o problema é que alguém de uma classe tão baixa assim nunca pegou um golem de cristal. Um golem de cristal é um chefe de rank 3. E eu acho que a gente não vai conseguir vencer contra ele não. O nosso objetivo é conseguir pontos em segurança, mirem na Miyuka. E para esse propósito, os monstros de rank 1 e 2 são bastante. Nisso, todos que estavam ali estavam muito empolgados para começar essa jornada. Ele então fala, bom, eu acho que já deu de explicações, né? Então vamos nos divertir. E quando que nós, da classe F, vamos conseguir aproveitar um cruzeiro desses, né? Isso é uma ótima chance para comer coisas deliciosas aqui. O protagonista então só fica pensando nas comidas deliciosas que ele pode comer. E todos eles falam assim, é uma ótima chance de provar coisas deliciosas e caras. E o outro fala, então vamos terminar por hoje o encontro, já que está ficando muito tarde. A cena então muda e eles estavam provando as comidas de lá, falando que era muito delicioso e gostoso. E a Sumire fala que a única vez que ela comeu sushi foi no aniversário dela. Assim então eles começam a pedir várias e várias comidas diferentes, como bolinhos, caldo de carne e outras coisas. E depois de comerem vários e vários pratos diferentes, todos eles já estavam no seu limite, não cabia mais nem um pingo de arroz no estômago deles. A cena então muda e eles estavam sentados em uns bancos, e todos eles estavam muito cheios de ter comido demais. E a garota até fala que se ela continuasse pensando em comida, ela ia vomitar ali mesmo. O protagonista fala que foi muito divertido aquilo tudo. E o cara pergunta assim, ué, Yu-Sung, você não parece tão cansado não. E olha que você comeu demais. E ela fala, então vamos descansar um pouco, eu vejo vocês amanhã. Até porque eu não tô querendo ter um enjoo marítimo aqui agora. O protagonista então fala, ok, eu vejo vocês amanhã. E a Sumire dá boa noite. Ficando assim só a Sumire e o protagonista juntinhos lá naquele cruzeiro sozinhos. A Sumire fica toda envergonhada olhando para o nosso protagonista. E ela pensa, eu sinto como se o tempo tivesse voado hoje. O protagonista então fala, você tem razão. E
E esse é um tipo de alegria que eu não esperava enquanto eu estava vivendo a minha vida lá na montanha espiritual de artes marciais. A Sumire então fala assim, vamos chegar até a Ilha da Joia amanhã, certo? E eu espero que eu não seja um fardo pra você. Ela então muda rapidamente de expressão, fala assim, me desculpe, eu não quis dizer algo deprimente assim do nada, em um dia tão feliz assim pra você. É um hábito ruim meu. Se eu estou feliz ou algo bom está acontecendo, eu começo a ficar um pouco preocupada. Eu tenho medo de cometer algum erro de novo e atrapalhar tudo que está acontecendo de bom. O protagonista então olha pra ela e fala, bom, está tudo bem, não precisa se preocupar com isso, todos nós cometemos erros. Mas se tal coisa acontecer, pode ter certeza que eu vou te ajudar. Afinal, somos parceiros, né? E nisso a Sumire fica toda envergonhada com as palavras do Yu-Sung. E ela fala que o Yu-Sung era realmente muito gentil com ela. E ela fala, mas claro, né, no seu caso eu acho que você nunca vai cometer um tipo de erro. E com a palavra erros, o nosso protagonista tem alguns flashbacks dele sempre errando quando ele estava treinando com seu mestre, dia após dia, até no dia que o nosso protagonista pegou alguns cogumelos pra comer, e o mestre dele falou que aqueles cogumelos eram muito venenosos. E assim o Yu-Sung ficou doente por muito tempo e quase morreu, dentre muitos outros erros que o nosso protagonista já passou treinando com seu mestre. O protagonista então sorrindo fala assim, não, eu também já cometi muitos erros na minha vida. A Sumire então pergunta se ele estava falando sério, e ele fala que sim, mas felizmente toda vez que ele cometeu um erro, o mestre dele corrigiu ele, e ele era alguém realmente muito importante para o nosso protagonista. A Sumire então fala, bom, eu acho que eu entendi. Pra mim, a minha família é muito importante, apesar de que eu não pude ver eles quando eu fui transferida pra cá. O protagonista então pergunta se ela sentia falta da sua família. A Sumire então responde sim, mais que tudo. Mas está tudo bem, afinal, vir para Gaon foi uma escolha minha, mas eu sempre olho para as fotos deles. Mas Yu-Sung, você quer ver as fotos da minha família? A cena então muda e ela começa a mostrar a foto da sua família, que era bem grande até. E ela fala, bom, esses aqui são meu pai e a minha mãe, e os meus irmãos mais novos. E ela pergunta se eles não eram fofos, e o protagonista fala que sim, eles eram muito fofos. E ela fala, bom, diferente de mim, a Suguha é bem encrenqueira. O protagonista então fala assim, Sumire, eu quero te perguntar uma coisa. E ela fala que ele pode perguntar o que ele quiser. E ele fala, por que você se transferiu para um lugar assim tão longe? Eu não acredito nos rumores sobre você se referindo aos seus colegas. A Sumire então acaba travando na frente do nosso protagonista quando ele pergunta isso. E ela começa a gaguejar muito, não sabendo explicar o que aconteceu. Ela então começa a se lembrar que de repente uma marca na sua mão apareceu. E assim vários e vários esqueletos acabaram aparecendo em volta daquela garota. Assim então tudo fica preto e branco na memória dela. E ela só consegue se lembrar de pessoas totalmente feridas falando que tudo aquilo era culpa dela. E algumas pessoas estavam falando assim, você realmente é cara de pau, né? Você não vê que nos ferimos por sua causa? Isso só aconteceu porque você coleciona cabelo. Assim então a Sumire começa a chorar falando que ela foi muito gananciosa. E assim ela fala que o desejo maior dela era fugir. O protagonista então acaba tocando na mão da Sumire e fala assim, me desculpe Sumire, você realmente não precisa falar sobre isso se isso for muito doloroso pra você. Aí ele então olha para o nosso protagonista e apenas se desculpa. E o prota fala, não, tudo bem, relaxa. Afinal de contas, todo mundo esconde alguma coisa, né? A Sumire então sorrindo fala assim, senhor Yu-Sung, você realmente é muito atencioso. Então acaba amanhecendo no cruzeiro. E o professor fala, bom, finalmente chegamos. E à frente dele já estava a Ilha da Joia. A cena então muda para um garoto fugindo da floresta porque tinha vários monstros atrás dele. Assim então muda para a Ilha da Joia primeiro dia. E a Sumire estava olhando o papelzinho que ela guarda os seus cabelos, se perguntando como que vai ser esse teste. E aí ela se lembra do professor explicando. E o professor estava falando, você já deve saber, né, mas o tamanho da joia depende do rank do monstro. Quanto maior o rank, mais pontos ela vale. Os pontos serão adicionados assim que colocarem a joia no bolso. E as regras do teste são bem simples. Peguem o máximo de joias possíveis em 2 horas. A Sumire então pensa, eu não quero ser apenas um peso pra ninguém. O protagonista então acaba chegando do nada do lado dela, chamando ela. E ele fala, deveríamos nos separar a partir daqui. E ela fala, juntar as joias separadamente, né? Bem, eu entendi. E ele fala, não se preocupa, você tem o meu cabelo. Então não deve ter problemas nem com monstros de rank 3. O protagonista então acaba segurando a mão da Sumire. E ele fala, e é por isso que você não deveria ficar assim tão nervosa. Sumire, eu tenho certeza que você vai conseguir. Assim então ela fica encantada com o protagonista e ele acaba se despedindo dela, falando que eles vão se encontrar mais tarde. Meus amigos, isso daqui vai dar namoro mais cedo ou mais tarde. Ela já tá toda boiolinha com o protagonista. Ela então pensa, isso mesmo, eu consigo. Afinal, eu tenho uma arma secreta, o cabelo do Sr. Yu-Sung. Então eu deveria começar usando um. De repente então uma coisa acaba se aproximando em alta velocidade pelas costas da Sumire. E quando ela percebe, ela acaba gritando. A cena então muda para o Sihu já caçando aqueles monstros com seu arco e flecha. E ele fala que eles estão cercados agora para ela ter cuidado. E ele fala que aquilo ali era uma floresta, que não era para ela usar demais as suas habilidades. Então era para usar o poder com moderação. E ela responde, é claro que eu sei disso. Sihu continua encontrando os alvos com a sua clara evidência. E ele fala, bom, um veado pela porta 3. Se puder, cuide dele. E assim então acaba aparecendo um bem do lado deles. A garota então acaba usando seu poder de fogo
fogo para incinerar aquele veado. Ela então acaba ficando com muita raiva do Sihu, falando que quase não deu tempo de atacar e quer pra ele falar um pouco mais cedo. O Sihu então bem sério fala que ainda não acabou e que era pra ela continuar mantendo o seu foco. De repente então uma espécie de javali gigante acaba aparecendo na frente dele e assim ele acaba atacando uma flecha na cabeça do javali. Porém ele fala assim, eu errei, mas como esperado, né, um arco é muito lento. O javali então acaba acertando em cheio a barriga do Sihu e agora ele só tinha 60% da barreira restante dele. O Sihu então acaba tirando uma faca e acertando o crânio do javali. Assim então o Sihu fala assim, como esperado, eu realmente não estou acostumado com arco. A garota então pergunta se o Sihu tinha se machucado e se estava tudo bem com ele. E ele responde que ele está bem, mas a barreira dele foi acertada. E ele pensa, no fim eu recebi ajuda como antes. Eu odeio admitir isso também. A garota então fala assim, vamos descansar um pouco, né? E ele, vamos, precisamos recuperar a barreira também. A garota então fala que ela vai preparar as coisas, então era pra ele descansar um pouco. E ele fala que sim, e agradece ela por isso. Ele então acaba deitando no chão bem cansado. E ele fala, e pensar que estaríamos em perigo de sermos eliminados logo no começo. Parando pra pensar, o Yu-Sung e a Sumire estão bem? Se bem que eles têm o Yu-Sung, então vai ficar tudo bem. De repente então é mostrado um drone observando os alunos. E tinha várias e várias pessoas correndo desesperados. E uma das pessoas fala assim, quem diabos que mexeu com o elefante de joia? A garota então fala assim, capitão, vamos lutar. E ele fala, mano, nem ferrando, você tá maluca, fia? Um monstro de rank 3 é demais pra gente, mano, a gente vai morrer na certa. Porém, de repente eles acabaram dando de cara pra uma rocha gigante e ficaram sem saída. Todos eles pensaram ao mesmo tempo que ferrou. E sem perceber, o elefante já estava muito perto atrás deles. Todos eles então acabam fechando as suas expressões falando que eles não têm outra escolha. E agora, infelizmente, seria a hora de lutar. Um deles acaba usando a sua prisão de veneno. E ele fala que ele deixa o resto com eles. Assim então uma garota acaba ativando seu movimento especial, o lançamento de Dokaeb, pegando assim um martelo gigantesco e indo em direção à cabeça daquele monstro, usando assim o seu golpe quebra atômica. E após acertar o golpe, todos se perguntaram se eles finalmente tinham conseguido. Porém, nem sequer fez um arranhão naquele elefante gigantesco. Assim então a garota começa a gritar falando que o ataque dela não funcionou. O garoto de cabelo loiro fala assim, bom, essa é a nossa última opção então, pessoal. Junte-se todos agora ao meu redor. Ele então acaba ativando a sua proteção sagrada. E apenas com uma lapada o elefante conseguiu destruir e lançar eles pra longe. E todos eles ficaram, claro que não ia funcionar, né? Assim então o garoto loiro fala, bom, finalmente acabou, né? A garota então fala assim, acabou pra gente aqui agora, né? E ele falou sim, acabou. E ela fala assim, pra ser honesta, eu, Rika, temos muito tempo ainda. Deixa a conversa para a enfermeira. Assim então o elefante acaba partindo em direção a eles pra finalizar eles. Porém, de repente, na frente deles, o nosso protagonista acaba aparecendo, dizendo que finalmente ele encontrou aquele monstro. A garota então fica perguntando se era algum companheiro da enfermaria. Nosso protagonista então com apenas um único soco acaba destruindo aquele elefante. Todos eles então ficaram muito impressionados que o elefante da joia foi derrotado com apenas um único golpe. O protagonista então fala que ele iria ficar com aquilo ali. Eles então acabam reconhecendo que ele era o novo estudante dos rumores. O protagonista então pensa, bom, agora está tudo bem, mas aonde será que está a Sumire? A cena então muda e a Sumire estava sentada no chão com a mão na cabeça. Ela então fala que aquele som inteiro foi feito por um carbuncle e era um bichinho verde bem fofinho com uma joia na testa. A Sumire então fala, ainda bem que era isso, mas o que você estava fazendo? O bichinho então acaba pegando o papel que tá com os cabelos lá, e ela desesperada pede pro bichinho não comer. Ela então acaba se aproximando bem lentamente perto dele pra tirar o papel, falando assim, bom garoto, calma. O bicho então simplesmente acaba atacando ela com muita raiva. Ela então chorando fala assim, o que eu preciso fazer pra você me devolver isso? Ela então acaba pegando uma flor. A Sumire fala assim, que tal você trocar esse lenço por esse trevo? E ela fala, eu tenho certeza que esses carbuncles são herbívoros. Ele então acaba oferecendo a flor pra ele, e quando ele cheira, ele acaba ficando muito irritado. E ela fala assim, ué, você não gostou do cheiro? E ele ficou bravo assim que ele farejou. E ela fala, o que eu faço agora? Eu não tenho nada aqui que um carbuncle gostaria. Porém, de repente ela fala assim, pera, agora que eu parei pra pensar, em cima de uma tábua de cortar, se eu esmagar o trevo e colocar assim um pouquinho de mel e adicionar algumas cenouras, é isso, deu certo, tá pronto. Uma cenoura especial para um carbuncles. E ela é muito gostosa e nutritiva. Ela então fala assim, e que tal agora, hein? Nisso, aquele bichinho acabou gostando muito. Ela então fala assim, você está pronto? E acaba arremessando aquela cenoura pra muito longe e manda nele pegar. Ela então fala, ufa, ainda bem que eu não perdi nenhum cabelo. Assim então a Sumire acaba invocando um esqueleto pra pegar aquela pedra da cabeça do bichinho. Ela então fala assim, me desculpe, mas a sua joia vai crescer de novo, pode ter certeza. E assim o esqueleto acaba arrancando aquela joia da cabeça do bichinho, coitado, velho. De repente então uma garota acaba aparecendo falando assim, desculpe pessoal, só um minutinho. Pessoal, vamos começar em breve e eu estou atrasada por causa de um pedido. E obviamente, né, eu pedi um novo hambúrguer do Starburg. E eu não estou comendo porque eu sou patrocinada. E eu já estou pronta, então eu vou ligar a câmera. Assim então a garota acaba ligando a câmera fazendo um tipo de live. E ela fala, primeiro vamos dar uma piscadinha para a thumbnail. E desculpem por chegar tão
tão tarde assim, mas tem um grande evento preparado pra hoje, então por favor, fiquem atentos. E essa garota era da turma do primeiro ano, a Amy Rose, rank de aluno 27. E ela fala então, obviamente eu terminei todas as preparações. E tinha naquele exato momento 133.522 pessoas. E ela fala, boa, o número de espectadores está crescendo. Então pessoal, vamos dar uma olhada nos ranks. Em primeiro lugar, a Adélia Hortência. E como esperado da Adélia, né, ela estava em primeiro. E ela não perdeu o primeiro lugar desde que chegou em Gaon. E o atributo dela é o frio, um dos mais raros possíveis. A garota então fala, eu já senti na pele o ataque dela. Então eu sei exatamente o quão forte é aquilo. Entre os 7 de Gaon, ela é a única que não foi derrotada até hoje. E de longe ela é a aluna mais forte. E não, isso nem é o bastante para descrever a Adélia Hortência. Ela deve ser a caçadora mais promissora do mundo. Em segundo lugar tem Kim Euna. E a garota fala, a que está no segundo lugar é da minha turma. A presidente da turma A, Kim Euna. O atributo dela é eletricidade. Não é muito preciso, mas o seu poder destrutivo é impressionante. E mostra a Kim falando assim, eu deixei os corpos com você. E o garoto falando assim, sim, obviamente deixe comigo. Como esperado, ela é realmente muito impressionante. E esse garoto era o Park Soo-yoon, do primeiro ano da turma A, rank de aluno 7. E na frente dele estavam aqueles monstros gigantescos que ela deixou pra ele. E em terceiro lugar, pra surpresa de todo mundo, estava o nosso protagonista Shin Yu-sung. A garota então fala assim, o quê? O Shin Yu-sung? Ele ficou mesmo em terceiro lugar logo depois de entrar? E isso com certeza é um evento cataclísmico. E quem diria, né, que o rank F chegaria até o terceiro lugar? E eu tenho certeza que ninguém esperava isso. Os espectadores dela estavam falando assim, um rank F tá em terceiro lugar? Isso aí não seria um erro, mas sem preconceitos. Ela então fala assim, bom, vamos dar uma olhada nele. Nem ferrando que ele vai enfrentar aquele monstro de rank 3 sozinho. E assim mostra o nosso protagonista dando apenas um soco naquele elefante e solando ele. E ela fica horrorizada, não acreditando no que ela estava vendo com seus próprios olhos. E ela fala assim, não é possível, ele é realmente um rank F? Quem diria que ele acabaria com um monstro de rank 3 assim tão facilmente? Mas o mais importante nem é isso. Esse garoto é bonitão, né? Ele tem potencial pra virar até uma estrela. E eu acho que eu vou começar a observá-lo bem de perto. E ela só fica pensando, eu realmente tenho que conhecer ele. Se eu pudesse colocar ele na stream, seria algo muito perfeito. Ele seria muito perfeito pra criar conteúdo. De repente, então, quando ela olha pra baixo, quem estava em quarto lugar era uma pessoa que ninguém tava acreditando também. Que no caso era a Hanajima Sumire. Os espectadores dela falam assim, mas quem que é Sumire, cara? E por que você tá tão surpresa assim? E ela fala, Hanajima Sumire. E ela é da turma F. E essa garota, ela veio do Japão. Ela sempre ficou por último desde a transferência dela. Ouvi dizer que ela costumava ser a melhor rank F. Porém, ela não tem conseguido bons resultados desde então. Mas como que ela chegou até o quarto lugar assim do nada? Então, quando a garota começa a observar a Sumire, ela estava apenas cozinhando bem tranquilamente. A garota então fala, cara, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Quem será que tá dando pontos pra essa garota? Ela então acaba fazendo um curry e ela falou assim, cara, esse curry ficou muito bom. Mas aquilo foi realmente bem perigoso pra mim. Ainda bem que eu tinha uma cenoura especial e funcionou com aquele bichinho. Mas o curry está quase transbordando já. O Sr. Yu-sung voltará logo, então eu preciso terminar isso o mais rápido possível. Eu me pergunto como que está o esqueleto do Sr. Yu-sung, já que aquele esqueleto é muito rápido igual o Sr. Yu-sung. Bem, mas ainda assim ele deve ter sido influenciado pela minha mana, já que eu sou a invocadora dele. Então eu não tenho altas expectativas assim. Porém, meus amigos, aquele esqueleto estava solando tudo que ele encontrava pela frente e coletando aqueles cristais. E quando a cena muda pro esqueleto, tinha vários e vários corpos de monstros atrás dele. E ele estava com muitas, mas muitas joias já coletadas. E a Sumire fala assim, bom, eu só espero que ele volte em segurança. Quem tem que ficar com medo é os monstros da floresta, né? Esse esqueleto brabo aí não. A cena então muda e o protagonista já tinha chegado até a Sumire. E eles estavam ajoelhados um para o outro. Ela então começa a servir o prato do nosso protagonista, falando que só faltava uma coisa para colocar em cima. E assim que ela coloca, ela fala que o prato finalmente estava pronto. Ela então oferece para o protagonista pedindo por favor que ele aceite, já que ela fez aquele curry com muito carinho só pra ele. O protagonista então, sem pensar duas vezes, acaba pegando a comida e fala obrigado pela comida. E ela toda tímida apenas fala pro protagonista ter uma boa refeição. Assim então o protagonista acaba comendo. E ele fala assim, bom, esse sabor, a doçura da cebola que derreteu no curry, a macia textura das cenouras e batatas perfeitamente cozidas, o forte aroma do curry e o sabor da carne em perfeita harmonia. E depois ele pega o que estava em cima. E ele fala, e isso é como se fosse a peça final, colocada perfeitamente no seu devido lugar. E essa galinha frita com certeza foi feita para esse curry. Então realmente isso é um curry de verdade? É totalmente diferente daquele que meu mestre fazia. A Sumire então fica muito apreensiva, se perguntando se ele não tinha gostado do curry. O protagonista então fala assim, Sumire, por favor, será que você poderia me dar um pouco mais? E assim ela vê que o protagonista rapou o prato em segundos. E ela fica muito feliz e fala que vai pegar mais pra ele. De repente então eles olham pra cima e falam assim, os resultados da metade do exame serão anunciados. Em primeiro lugar, a dela. Em segundo
lugar, Kim Eun-na. Em terceiro lugar, Shin Yu-sung. E assim o Se-hu e a sua parceira ficaram muito impressionados ao ver que o Yu-sung tinha ficado em terceiro lugar. E eles falam, cara, ele realmente é incrível. E ela fala, eu sabia que ele iria se sair bem, afinal ele é muito bonitão. E em quarto lugar, Hanajima Sumire. E nisso acabou chocando os dois, eles nem estavam acreditando nisso. Na verdade, meus amigos, nem a Sumire acreditou que ela tinha ficado em quarto lugar. A cena então muda para a Associação dos Caçadores, a filial da cidade de Metrô, Coreia do Sul. No meio de algumas pessoas apareceu uma mulher de vestido vermelho, e essa mulher era a gerente da filial da cidade da academia, e ela se chama Mei Lin. Ela então acaba chegando perto de uma porta e acaba batendo na porta. Uma câmera então com um microfone fala para ela entrar. Quando ela abre a porta, ela pede licença. Na frente dela tinha um cara sentado e ele estava observando o teste. A Mei Lin então fala assim, essa é a academia de Gaon? E pensar que o presidente da associação estaria monitorando os estudantes. Isso realmente é muito estranho. E ele fala, bem, tem alguém que tá me chamando muita atenção lá, que é esse estudante, ele é o discípulo do Rei dos Punhos. E ela pensa, mas que estranho, e pensar que o presidente estaria interessado em um estudante de rank F. E ele está em terceiro lugar, e isso realmente é incrível para um rank F. É dito então, o rank do traço. Até certo ponto, usar isso para mensurar as coisas é confortável, mas para ir até onde nós chegamos, o garoto então fala assim, presidente, você está dizendo que o estudante Yu-sung possui um talento para caçadores lendários? E ele fala, bom, por enquanto é apenas um palpite desse velhote aqui, mas eu acho que eu consigo ver algo nesse garoto, algo que estivemos buscando a nossa vida inteira. A cena então volta para Sumire, e ela fala assim, será que eu estou sonhando? E pensa que eu ficaria em quarto lugar. O protagonista então fala que aquilo ali não era suficiente, e ele fala, nesse momento estamos apenas em quarto lugar no teste. Para a gente se tornar um dos 7, precisamos ainda de mais pontos. A Sumire então fala assim, um dos 7? O prota então fala assim, bom, isso pode ser soberba da minha parte, porém eu sei que eu vou conseguir fazer isso se for com você, Sumire. Nisso a garota já fica mais envergonhada ainda, e ela toda tímida fala assim, eu não sei se alguém como eu pode te ajudar, mas pode ter certeza que eu vou fazer o meu melhor. O protagonista então fala assim, calma, não precisa chorar não. E lá dos arbustos tinha duas pessoas observando eles, e eles falam, encontrei eles. Parece que realmente tivemos sorte dessa vez. A cena então acaba mudando para um grupo de alunos comemorando, e ele fala, vocês fizeram bem, hein? Vamos juntar tudo o que conseguimos dessa vez. E na hora que eles acabam abrindo os sacos, tinham vários e vários cristais lá, e eles falam, realmente a gente conseguiu muito dessa vez. O garoto então fala assim, conseguimos ficar entre os melhores só com isso. E a menina fala assim, realmente foi uma boa decisão trabalharmos juntos. A outra fala, vamos conseguir subir para uma classe superior de dormitórios quando voltarmos. E o garoto fala assim, eu quero voltar depois desse teste. Porém aquele cara que apareceu dos arbustos fala assim, mano, que barulheira, hein? Merdinhas de classe B deveriam saber como que é vergonhoso fazer isso. Assim então os dois acabam saindo da moita. E ele fala, quando eu falo vergonhoso é se mover em grupo desse jeito. A garota então pergunta o que eles queriam ali. E ele fala, bom, nada demais. Só queremos pegar tudo isso que vocês têm. Nisso os alunos falam assim, o que diabos você tá falando? Essas joias são nossas. E o outro fala que aquela pontuação era deles. Então eles pedem pra ele parar de ser mesquinho e sair dali agora. O garoto então fala assim, realmente que estupidez, hein? Roubar é direito dos poderosos. E não me digam que vocês vão tentar lutar contra mim. O homem loiro então fala assim, Ji-yoon, pegue as joias e corra o mais rápido que você conseguir. E ela fala, tem 4 de nós, mas você quer que eu corra? E ele fala assim, não, nós não conseguiremos vencer ele. O Victor é um rank mesmo entre os estudantes de classe A. Vamos conseguir no máximo um tempo possível para você conseguir correr. Então corra o mais rápido possível e fique com os pontos. A gente não tem outra escolha a não ser proteger os nossos pontos. Ela então acaba se transformando numa espécie de coelha. E ela fala, ok pessoal, eu vou correr o mais rápido possível. E o Victor fala assim, sempre tomando as escolhas mais tolas, né? Todos eles então começam a partir pra cima dele, mandando ele calar a boca, já que eles nunca foram com a cara dele. O Victor e a sua parceira então falam assim, ok, então vamos te mostrar o motivo de eu ser chamado de Victor da noite. A cena então muda e o Victor já tinha conseguido destruir todos eles, e ele acaba ativando a anunciação de inspeção provisória. O Victor então fala assim, bom, eles tinham várias, hein? Bem nessa hora então que ele tinha conseguido roubar todo mundo ali, foi anunciado quem estava em primeiro, segundo e terceiro lugar. E é dito, primeiro lugar, Adélia, segundo lugar, Kim Eun-na, e em terceiro lugar, Shin Yu-sung. E isso acaba surpreendendo eles, como que um garoto de rank F tinha ficado em terceiro lugar. E assim voltamos para o presente, quando eles estavam observando o nosso protagonista e assumirem na moita. E ele fala assim, eles realmente são rank 3? E essa garota que está com ele, ela não é da classe F? Realmente não precisamos nos preocupar com essa mulher estúpida. Então tudo o que precisamos fazer é derrotar ele, não é? O Victor então com o sorriso maléfico fala assim, sério, que sorte que a gente teve, hein? A Sumire então fala que já estava muito tarde, então eles deveriam pegar as barracas. E o protagonista concorda com ela. Porém, de repente o protagonista acaba sentindo uma coisa e se levanta o mais rápido possível. Assim então da floresta, o protagonista acaba sentindo
sentindo uma aura gigantesca. A Sumire então fica se perguntando por que tinha tantos morcegos ali. De repente então ela percebe que os morcegos na verdade estavam cercando eles, o que acabou deixando ela muito mais assustada ainda, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo ali. O garoto então fala assim, você realmente parece muito bom para ser um rank F, e a sua pontuação, garoto, não é muito alta não? Então é melhor você me dar tudo que você tem. E claro, né, você não tem muitas opções não. Na verdade a sua única opção é isso ou morrer. A Sumire então fica desesperada falando que ele era um caçador de pontos. E o protagonista pergunta o que era um caçador de pontos. A Sumire então explica que é um tipo ruim de estudante, que acaba almejando os outros estudantes no lugar dos monstros. O Victor então pensa que eles realmente estavam muito assustados, e que isso já era muito esperado de lixos de rank F. O protagonista então olhando para o Victor fala assim, eu sinto muito, mas eu não tenho pontos para te dar. A garota que estava na moita fala assim, vixe, isso daí é muito ruim. O Victor fica muito doido quando fracotes agem assim. A expressão do Victor então muda da água pro vinho, e ele fala assim, ô seu lixo de rank F, eu juro que eu vou te despedaçar com as minhas garras antes de te fazer falhar. O nosso protagonista então de repente acaba fechando seus olhos. O Victor então fala assim, você ficou maluco por acaso? Por que você fechou seus olhos assim do nada? Mas essa é a resposta correta. Você realmente não pode me pegar com a sua visão na escuridão. Porém, pro seu azar, eu sou mais rápido do que a velocidade da luz quando eu estou transformado. E pode ter certeza que eu vou explodir essa sua cabeça arrogante. Então vemos que o Victor virou uma espécie de morcego. E já estava nas costas do nosso protagonista muito perto dele, pronto para desferir um golpe na cabeça dele. A parceira então do Victor falou que finalmente já tinha acabado. Porém, de repente, a bochecha do Victor começa a se deformar. E ele não entende o que estava acontecendo com ele. O protagonista então se virou para ele e ativou a sua forma do deus da batalha, Punho Ancedente do Dragão Celestial. O protagonista então acaba passando por baixo do Victor e acertando um golpe com toda a força dele no abdômen do Victor. E o golpe foi tão poderoso que o corpo do Victor foi contra a barreira que ele tinha criado, quebrando ela instantaneamente. E o clarão deixou todo mundo ali surpreso, principalmente a parceira do Victor, que não estava acreditando que ele foi derrotado com apenas um golpe. A cena então muda para um acampamento onde os alunos já estavam comendo. O garoto então fala assim, droga, o plano já estava arruinado desde o começo. Então ele se lembra da Kim. A Kim então fala assim, você quer que eu te ajude? E ele fala, Euna, você é a mais forte da nossa turma. Os membros já foram decididos também. E se você se juntar a nós, eu com certeza vou dar pra você algum dos meus pontos. Você não pode aceitar isso? A Kim então responde, esse realmente é um plano que você formou por conta própria, não é? Além disso, ouvi dizer que terão muitos de vocês. E mesmo assim vocês precisam de mim? E ele fala assim, bom, é no caso de algo inesperado. E ela fala, bom, eu não sei não, eu não tô muito interessada nisso não. Além disso, você faz parecer bom, mas é você que está desesperado por pontos, não é? O garoto então fala assim, o que você quer dizer com isso? Aqui então sorrindo fala assim, bom, eu estou te fazendo de bobo. Se o teste terminar assim, você será expulso do set, não vai ser? E quem que será seu substituto? Ah, então parece que você está extremamente insatisfeito com isso, né? Ou será que você gostaria de tentar roubar os meus pontos? O garoto então fala assim, não, parando pra pensar, eu acho que somos o suficiente, né? E ela começa a sorrir e fala assim, bom, me traga uma bebida antes de ir. E ele fala, ah sim, pode deixar. Porém ele estava com muita raiva já que ele foi humilhado daquele jeito. Porém ele acaba se acalmando. E ele fala, bom, eu tenho que admitir, a habilidade é tudo nesse local. Ele então fala assim, atenção a todos. De agora em diante eu falarei o dever de cada um. O líder do grupo deve verificar o número de pessoas e equipamentos também antes de começarem. E claro, não precisam ficar preocupados ou nervosos. E se for a gente, a turma A com certeza vai concluir. E ele fica pensando, bom, isso está correto agora. Porém, isso daqui vem primeiro. E ele estava de frente para uma caverna com os cristais. A cena então muda para aquela parceira do Victor. E ela estava abrindo seus olhos e ela fala assim, ué, mas onde eu estou? Eu estou me sentindo um pouco tonta. E essa voz é do Victor? Quando ela olha pro lado, o Victor estava completamente inconsciente, com a cara mais inchada do que pessoa que foi picada por maribondo. Ela então começa a gritar desesperada, já que eles estavam amarrados. Porém, ela estava mais horrorizada ainda porque o Victor parecia um monstro. Assim então ela começa a refletir, ela fala assim, me lembrei do que aconteceu, mas isso que eu estou me lembrando tem que ser mentira. O Victor realmente foi nocauteado com apenas um golpe de um cara com rank F, e assim mostra que depois que o Victor foi derrotado, ela falou que ela nunca conseguiria vencer um monstro daqueles, e que ela precisava fugir o mais rápido possível. Porém, de repente, na frente dela, o esqueleto da Sumire acaba aparecendo, e só com a presença daquele esqueleto medonho, ela acabou desmaiando. A garota então fica refletindo, então quer dizer que aquele esqueleto que eu vi era realmente a invocação daquela garota? Parando pra pensar nisso, a garota de cabelo roxo só deve ter um parceiro bom. Ela ainda assim continua sendo uma aluna de rank F normal, e eu com certeza consigo subjugá-la em um instante. Então é isso mesmo, essa é a minha chance. Ela então acaba se soltando e pegando o Victor e arrastando ele. E ela diz, bom, agora nós vamos recuar por enquanto, mas eu tenho certeza que eu teria a minha vingança. De repente então na frente dela
dela, um esqueleto acaba aparecendo. Ela então fala assim: ah, então é você, né? Eu realmente acabei me assustando naquela hora, mas eu não tenho mais nenhum medo agora. E como punição por ter me assustado, eu vou deixar você em pedaços. E assim então ela acaba lançando seu poder na direção daquele esqueleto. Porém, na maior facilidade do mundo, o esqueleto acaba repelindo. A Sumire então fala que aquele barulhão veio da caverna. O protagonista então comemorando fala que os reféns devem se render calmamente. Então vemos que o esqueleto subjugou aquela garota sozinho. E aquilo ali era muito incrível pra eles. E o Victor já estava chorando, falando que era só pra acabar com ele o mais rápido possível. Rapaziada, daqui pra frente esse torneio só vai ficar mais da hora. E a porradaria pode ter certeza que vai comer solta. E se vocês querem a parte 3 dessa obra, é só vocês comentarem aqui embaixo Rei dos Punhos, parte 3. Se tiver mais de 1000 comentários e 8000 likes, eu vou trazer o mais rápido possível aqui pra vocês, como as outras obras. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você receber a notificação da próxima parte. Até o próximo vídeo e valeu!